Shalom, shalom a todos. Mais uma vez aqui para falar da Paraxá. Então espero que vocês estejam bem, que vocês tenham aprendido bastante nesse Shabat, nesse abençoado Shabat. Essa Paraxá é uma Paraxá que me ensinou muita coisa, vai ser um mais ou menos rápido, como você já pode ver aí no cantinho. Eu só tenho 22 slides. Mas hoje eu vou contar com o auxílio de alguns vídeos, de alguns outros canais, para explicar, já que é uma paraxá que dá muitos e muitos detalhes sobre tudo. Então sejam bem-vindos a mais um estudo dos segredos da Torá, esse canal voltado para o estudo e análise da Escritura. Se você é novo no canal, caiu aqui de paraquedas, vindo por um link, por uma divulgação, seja lá o que for, e você nem sabe o que é Torá, que raio é esse de Torá? Ou se você tem uma ideia errada da Torá, né? Tem muita gente que tem ideia errada da Torá, nós temos uns vídeos que é só para quem está começando, inicial. Se você tiver a humildade de reconhecer que você não sabe nada, então nós temos 7 vídeos de 1 hora cada um, né? E ainda são vídeos pequenos para mim, que vai explicar tudo para você. Vai explicar desde o que é a Torá até por que nós cremos no Mashiach. Né? Então vai explicar tudo para você. Por que o Mashiach morreu, o contexto do Novo Testamento, o que é a Torá. E lá você vai tirar suas dúvidas principais e aí você vem aqui para o estudo da Torá de novo. Então seja bem-vindo para você. Agora para você que já está acompanhando o canal, já está seguindo, eu estou gostando do pessoal acompanhando, sempre tem visualizações, eu fico muito feliz de estar contribuindo. Você também está sendo convidado por mim, e convidado para quê? Não só para acompanhar o estudo aí pelo YouTube, mas saiba que quase daqui a um mês nós iniciaremos, no dia 16 de março, um grupo no WhatsApp, né? Que vai ser um grupo para tirar dúvida, um grupo onde você vai poder perguntar qualquer coisa, você vai poder interagir também com pessoas que creem na Torá, e compartilhar conhecimento. Quem sabe você estuda mais a Torá, por exemplo, que eu. Isso não é difícil. E aí você estuda coisas maravilhosas e quer compartilhar, vai ter lá. Então no dia 16, agora, não de fevereiro, mas de março, desculpa. No dia 16 de março a gente vai estar abrindo esse grupo. E se você quer fazer parte, fica aí alerta para os links de entrada, ok? Então, sem mais enrolação, não tenho mais nenhum recado. Vamos para a Paraxá, e essa Paraxá é a Paraxá Terumá, que significa oferta, doação. Então vai falar muito de Sedaká, vai de Shemot 25 até o capítulo 27, no versículo 19. Praticamente o capítulo inteiro, ok? 3 capítulos. E eu vou dar a introdução aqui da Paraxá. Primeiro que essa Paraxá já vai começar a falar do Mishkan Tabernáculo. E vai falar sobre como construir, vai dar detalhes também do caráter do Eterno. É uma conversa do Eterno com Moshe, falando, olha, faça isso, 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 de acordo com isso, 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 nessas medidas e tal. Peça os filhos do povo de Israel para doar, para fazer uma doação. Então a gente vai falar muito hoje sobre Sedaká. E é uma paraxá que, por exemplo, se um gentil abrir aí na Torá, né, Shemot, ele não vai aprender quase nada e quem sabe até pula. Porque quando eu era goim, quando vinha esses textos de, por exemplo, genealogia, textos sobre detalhamento de oferta, Levíticos, então eu pulava o texto inteiro, eu nem lia, porque para mim eu nunca ia entender aquilo. E olha só que pena, né, que muitos fazem isso. Porque, o Levíticos, o livro de Levíticos, o livro... E agora essa parte do livro de Shemot, falando sobre o tabernáculo, praticamente é o motivo da Torá existir. É a coisa que mais deveria ser estudada e é por isso que a Torá perde tempo. Inclusive, veja só, com a criação do mundo, o Eterno perde um capítulo da Torá lá em Gênesis, em Bereshit. Com a criação do homem, nenhum capítulo. Com dilúvio, não sei o que, não dá nem 2 páginas. Mas com o Mishkan, são 17 capítulos, né, ou mais. Eu não sei exatamente o número, mas é de 14 a 17 capítulos só falando do Mishkan, só falando dos detalhes e por que Hashem perde tanto tempo na Torá, né? Já que a Torá, os sábios sabem
que a Torá, para você que lê em hebraico também, sabe que a Torá ela é muito resumida. Ela simplesmente, com uma palavra, ela resume milhares de coisas que aconteceram, né? Então, por que que justamente no Mishkan ele perde tempo, entre aspas, dando todos os detalhes, até de quantas vigas vai ter, de quantas amarrações vai ter, de quantos panos, do que vai ser feito o pano? Por que será? Porque essa é uma paraxá voltada ao universo, porque quando falamos do sistema sacrificial, tanto de Levíticos como agora vai ser falado em Shemot, em Êxodo, estamos falando do motivo da redenção da humanidade, estamos falando do Mashiach, estamos falando do mundo, porque o mundo é como um santuário enorme, o seu corpo é como um santuário também, a gente vai ver tudo isso nessa paraxá. Então é por isso que o Eterno perde tanto tempo, entre aspas, falando sobre Mishkan. E é uma pena quando as pessoas pulam isso e não entendem nada, mas infelizmente, né, dá até para entender que hoje o ensino nessas instituições é muito fraco, então fica difícil até da pessoa entender as coisas, né? E é por isso que hoje eu vou trazer vídeos para você para evitar confusões com o texto. Então, se você estudou essa paraxá na sua casa, com a sua família, com seu filho, com seu pai, né, imitando Jetro, se você estudou essa paraxá, você vai entender alguns detalhes aqui que talvez você não tenha conseguido enxergar. E essa paraxá necessita disso. Então, depois dessa introdução, acho que essa foi a introdução mais rápida que eu fiz, menos de 6 minutos, vamos ao primeiro verso da Torá que eu destaquei. Então falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo um homem cujo coração se mover. Voluntariamente dele tomareis a minha oferta alçada. A palavra terumá, só nesses 2 primeiros versos, aparece 3 vezes, segundo os sábios, para você ter uma ideia, né? E terumá está ligado com tzedaká. Inclusive, no meio rabínico, né, no meio do judaísmo, esse mês, que é o mês de Adar, que a gente está começando, é o mês mais feliz, porque é o mês que eles dizem que todo Yehudim, todo judeu é rico. E você vai entender por que disso, né? E já começa com a paraxá terumá, que está falando de sedaká, de doação. Então, como é que pode ser isso? Justamente o mês que todo mundo se acha rico é o mês da tzedakah, que todo mundo tem que dar, né, repartir o que é seu com o próximo. Você vai entender isso no próximo slide. Mas já aqui falando sobre esse verso, eu destaquei uma coisa aqui. Aqui podemos ver um pouco do caráter do Criador. Enquanto a maioria dos deuses eram aqueles impositivos que exigiam adoração, submissão total, é aquela história, ou você me serve, ou eu vou cortar a sua cabeça, ou você me serve, ou fulano vai cortar a sua cabeça, ou você me serve, ou eu vou te jogar no inferno, ou você me serve, blá 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 blá. Então todos os deuses da época eram dessa forma, impositivos, né, para tudo. Mesmo um cara que era servo daquele Deus, mesmo assim ele poderia a qualquer momento ser punido com a morte, sem ter feito nada. Uma relação de temor, ok? O Eterno também tem um temor. Mas, prestem atenção, Hashem é aquele que diz voluntariamente. Hashem não quer pessoas como robôs, uma sendo cópia da outra e agindo igual. É aquela história muito antiga, inclusive ensinada até pelos os meus líderes, os antigos líderes que eu tinha, que me ensinaram o Baruch Hashem pela vida deles, né, da Babilônia. Quando foram construir a torre da Babilônia, eles pegavam os tijolos e faziam um igual ao outro e iam montando aquela torre. E todos os tijolos eram uns iguais aos outros, agiam da mesma forma. Você vai nesses sistemas religiosos, todo mundo que tem um cargo é um igual ao outro. Okay? Eu fazia parte de um e eu sei o que eu estou falando. Praticamente a mesma forma que o líder age, o outro age da mesma forma, fala do mesmo jeito, estende a mão da mesma forma, e você vê que é quase uma fábrica de robozinho. Ok? E o Eterno não é assim. Você vê o altar que todos os profetas, né, os juízes faziam para o Eterno, que nem Elias, Gideão, etc., era feito de pedras. E essas pedras, cada um tem uma sua forma. E assim, mesmo cada um tendo sua forma, um sendo mais gordinho, outro sendo mais
magrinha, outra sendo mais reta, outra sendo mais curva, elas se encaixavam perfeitamente e faziam o altar do Eterno, né? Isso é um grande ensinamento. A gente quer que sejam livres e por livre escolha sigam e o obedeçam. A gente sempre será justo e por isso não havia, e é por isso que havia uma árvore do bem e do mal no Éden. Adão tinha que ter o direito de não obedecê-lo. Muita gente fala e pergunta, mas por que o Eterno? Se o Eterno não sabia, né? Aquela história. O Eterno não sabia que Adão ia transgredir, então por que o Eterno não colocou a árvore? Tá aí a sua resposta, ok? O Eterno tem que ser justo. Se eu coloco alguém num país que não vende nenhum tipo de droga, nenhum tipo de maconha, de nada, não entra droga nesse país. Imagina um país assim. E aí eu falo para essa pessoa que eu coloquei nesse país o seguinte: olha, se você não usar drogas, você vai ser arrebatado pelo Eterno, por exemplo. Ou melhor, eu vou te encher de dinheiro. Mas aí eu te pergunto, qual é o mérito ou dificuldade dessa pessoa? Se é naquele país, naquele lugar, não vende drogas. Ela nunca vai ter... Eu nunca vou saber se ela realmente me obedece ou não, porque ela nunca vai ter a opção de me desobedecer. Da mesma forma, o Adam, né, e a Havá. Como é que o Eterno sabe que Adam e Eva amava mais o Eterno que todas as coisas? E que eles eram dignos de estar ali no Éden, né, se eles não tinham como transgredir contra Hashem? Então o que o Eterno fez? Concentrou todo o mal na árvore, porque ele colocou uma lei, era a única lei que tinha até aquele momento, e o resto era bom. Então o Eterno dessa forma é justo, ok? Dá o livre direito de escolha entre o bem e o mal para o ser humano. O Eterno sempre vai agir dessa forma. Você sempre vai ter o direito de escolha. E aqui os filhos de Israel tinham o direito de escolher entre dar voluntariamente, e assim seriam abençoados pelo Eterno, ou não dar nada. Se um israelita falasse, esse Deus aí não sei o que, não quero dar nada, ele não ia dar. Até porque o Eterno não ia aceitar uma oferta de alguém que dá com desprezo. Okay? Aqui nós aprendemos logo no início da Parashá sobre o caráter do Criador. Agora, vamos ao próximo passo. Então falou o Senhor a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, e dele tomareis a minha oferta alçada. É o mesmo verso, só que agora nós temos uma outra interpretação, né? O próximo questionamento logo sobre essa paraxá é: por que o Eterno precisa de um tabernáculo? Ainda mais no dia de hoje, né? Porque as pessoas gostam de questionar a questão do templo e de tudo isso. E por que o Eterno, que você, o Yosef, me ensinou que o Eterno não pode ficar em um lugar, né? Não é Rambão, Maimônides, um grande sábio do povo de judeu, que fala que o Eterno ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, em tudo ao mesmo tempo. Então por que o Eterno precisa de um tabernáculo? E aqui um sábio, ele responde, não. Esse aqui é um texto que eu tirei do Rabat, que é um site ortodoxo, e o texto ele fala o seguinte: por que Hashem precisa de um tabernáculo? Um príncipe viajou de um país distante para casar-se com a filha única do rei. Quando quis partir com ela, o rei disse: não posso deixá-la partir. Ela é minha única filha. Por outro lado, ela também é sua esposa. Não tenho direito de detê-la aqui. Por isso, pedir-lhe-ei um favor. Construa um quarto extra para mim, onde quer que se estabeleçam, de maneira que eu possa viver perto de vocês. Então, essa parábola já elucida bem, porque uma das coisas que o Eterno disse para os filhos de Israel é que façam um tabernáculo para que eu possa habitar entre vocês. Igualmente, depois que Hashem deu a Torá, sua filha preciosa ao povo de Israel, pediu-lhes que construíssem um tabernáculo, no qual sua presença, ou Shekhinah, residiria permanentemente na terra. Agora eu vou te dar 3 parábolas, como o Mashiach também fazia, né? Que é o costume do povo, para você tentar
para tentar te fazer entender esse conceito. Aqui se compara o tabernáculo de Hashem. Hashem anunciou ao povo judeu: vocês são meu rebanho e eu sou o pastor. Assim como o pastor arma a tenda perto das ovelhas para cuidá-las, eu desejo ter uma morada perto de vocês. Segunda parábola: vós, o povo de Israel, sois meu vinhedo, e eu, o Eterno, o guardador do vinhedo. Aquele que cuida do vinhedo normalmente vive em uma roupana perto do vinhedo, de onde possa observá-lo para assegurar-se de que não entrem ladrões. Construam, pois, uma choupana para mim junto ao vinhedo. Terceira parábola: vós, o povo de Israel, também sois meus filhos, e eu, o Eterno, sou vosso Pai. É uma grande honra para os filhos viverem em um lar próximo ao Pai. Também é uma honra para o Pai viver próximos dos filhos. Ok? Da mesma forma que há um templo acima, haverá um templo abaixo. Então, esse já é um comentário de Rashban, e antes de eu ler e explicar esse comentário, eu vou estar explicando o resto sobre o porquê desse tabernáculo. Então, o povo de Israel gosta muito de comparar o relacionamento do Eterno com Israel com o relacionamento de um homem e de uma mulher. Até que tudo que o Eterno nos deu pode nos dar ensinamento. O Eterno criou o casamento para que o homem possa aprender. O Eterno fez o homem pai, a mulher mãe, para que ele possa também aprender. E tudo serve para que você aprenda um relacionamento com o Eterno. Tudo serve para que você tire isso das suas experiências, seja com sua esposa, com seu filho, etc. Então é por isso que o povo gosta de comparar. E veja só, o Eterno está em todo lugar. Assim como um marido, ele pode estar em qualquer lugar, pode trabalhar, ele tem relações, querendo ou não, com outras mulheres, ele pode conversar com outras mulheres, dizer oi e tal. Mas quando ele chega em casa, ele encontra a sua esposa, ele tem intimidade com a sua esposa. E a sua esposa também tem intimidade com ele. Por mais que a esposa saia de casa, diga oi para outros homens e tal, trabalhe com outros homens e veja outros homens o dia todo, a esposa também tem intimidade com o marido. E só um sabe da intimidade do outro. Isso é um casamento, ok? Tem coisas que só o marido sabe sobre a esposa que nem a mãe dela sabe. E tem coisas que só a esposa sabe e nem a mãe do marido sabe sobre ele. Então, da mesma forma, o Eterno está em todos os lugares, todos os povos podem ter a atenção do Eterno, até que o Eterno criou todos os povos, querendo ou não. Ele mesmo que disse que ele quem tinha criado os egípcios, era ele. Ele não se alegrava em ver os egípcios mortos no Mar Vermelho, no Yom Suf. Porém, com quem que ele tinha aliança, quem é chamado de noiva, é Israel. Então, com a noiva, já que ele estava se preparando para casar no Monte Sinai, com a Torá e etc., ele tinha que ter um relacionamento íntimo. Então o Mishkan servia para isso, porque lá no tabernáculo, os filhos de Israel tinham uma experiência com Hashem que os outros povos não podiam ter. Eles poderiam ver a glória do Eterno, eles poderiam sentir a glória do Eterno, todo o sistema sacrificial, toda a forma de imolar o cordeiro, o Yom Kippur, que é quando o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos. Tudo isso é uma forma de ter uma particularidade com o Eterno. E essa particularidade é de esposa e marido, que só Israel e Hashem têm, acima de todas as nações. Então é por isso que o Eterno erigiu um Mishkan, um tabernáculo. Eu acho que depois de todas essas parábolas e depois de todo esse contexto que eu expliquei para vocês, eu acho que fica claro o motivo de por que o Eterno tinha um Mishkan. Porque ali em particular seria onde o Eterno falaria face a face com o sumo sacerdote. Ok? Uma coisa que nem todo mundo podia ver. Entendeu? E aí vem o Rashban e ele diz, agora sim, da mesma forma que há um templo acima, haverá um templo abaixo. O Rashban comenta 25, capítulo 25, verso 28, ele diz uma descrição alternativa da palavra em hebraico, um lugar onde Hashem seria santificado e do qual ele se dirigiria a todos os israelitas. Ok?
Então, essa história de um templo acima, eu acho que para você que também faz parte, que já fez parte do cristianismo, isso é bem sabido, porque até na Brit Hadashah fala-se do templo celestial, que lá em Hebreus, na carta do capítulo 1 até o capítulo 8, você vai ler que o Mashiach, ele é o sumo sacerdote que no Yom Kippur entra no templo celestial e oferece um corban por todos nós, para reparar todas as nossas transgressões, e etc, etc. Então que há um templo lá nos céus, isso aí é uma coisa que é fácil de ver nas escrituras. Inclusive Ezequiel mesmo fala do templo, João mede o templo, no Apocalipse fala muitas e muitas vezes desse templo que tem no céu. Então esse Mishkan que foi montado aqui na terra é uma miniatura do que já tem lá no céu, ok? Vamos para o próximo slide. Então falou o Senhor a Moshe, é o mesmo verso, para você ter uma ideia de quanto essa paraxá ensina só em um versículo, ok? Eu não vou ler de novo. Mas em hebraico está escrito assim: vão pegar para mim terumá. Eu coloquei a palavra escrita errada, me perdoe, que é doação. E não, darão para mim terumá. Por quê? Porque se o Eterno está pedindo uma doação, normalmente quando você pede para alguém doar alguma coisa, você fala para alguém doar para você. E não para alguém pegar uma coisa para você. É uma coisa diferente. E por que? Os sábios perguntam, por que isso acontece? Por que está escrito dessa forma? Se isso não se repete no resto da Torá. Aí eles mesmos explicam. O patrimônio que você tem é aquele que você deu. Uau! Como assim? Agora você vai entender por que esse mês é o mês que todo mundo se acha rico, né? O que você tem em seu banco hoje pode não ser seu mais amanhã. Verdade. Mas aquilo que você faz tzedakah, que é doação, ajuda ao próximo, terumá, mesma coisa, é o que realmente é seu. Qual é o conceito disso? Né? Como entender isso, Yosef? Eu nem vou ler, eu vou explicar para você. É o seguinte, vamos dizer que havia um homem muito rico aqui no Brasil. Vamos pegar um homem riquíssimo. Esse homem morre. O que ele leva da riqueza dele? Nada. Todos vão me responder nada. Né? Porque o caixão não tem bolsa, até tem esse ditado. Mas aqui está o erro. Porque ele leva nada, mas ele leva alguma coisa sim. É até contraditório falar isso, mas em hebraico faz muito sentido. É isso que o Rav Marvin ele comenta. E aí você vai me perguntar, como assim ele leva alguma coisa? Quando você pega do seu dinheiro e faz tzedakah, logo você ganha mitzvah, porque você cumpriu uma mitzvah, ok? Você cumpriu uma mitzvah que é a mitzvah de ajudar o próximo. Só que essa mitzvah não tem como descer para o mundo vir aqui, porque a mitzvah, qualquer mandamento que você cumpre do Eterno é uma luz tão grande que o Eterno manda só um pouquinho aqui para esse mundo. Porque se ele mandasse tudo de uma vez, a luz seria tão grande que o mundo não suportaria, para você ter uma ideia. É isso que os sábios falam. Então essa mitzvah fica lá no céu. Quando você morre, você encontra com essa mitzvah e o Eterno te recompensa. Então sim, você leva as coisas daqui, mas são as coisas que você doa ao próximo que você leva, não as coisas que ficam para você. Então eu até coloquei aqui, como entender? O Rav Marvin Terlin, ele diz, quando morremos levamos algo a tzedakah que fizemos. Uma parábola diz que um pai propõe ao filho o seguinte: se houver 10 pássaros em um fio e você atirar em um deles, com quantos você vai ficar? Aí o filho sabidão, ele responde, 1. Aí o pai, por quê? E aí o filho termina a resposta dele, porque os 9 pássaros voarão de susto e o único que me restará foi o que eu matei. Essa é uma parábola, lógico, não estou falando para você sair por aí matando animais, pássaros, não, mas apenas para você entender que o que ficou com o filho foi o que ele deu, o que ele deu dele, como se representasse a bala que ele atirou naquele animal, fosse algo que saísse dele em direção àquele animal. Então a única coisa que restou para ele foi esse que morreu, o resto foi embora. Então, meus amigos, essa é a importância da tzedakah. Se você der a tzedakah, ajudar o teu próximo, pessoas que estão necessitadas, e você nem precisa de dinheiro para fazer tzedakah, tá bom? Você pode, por exemplo, entrar no nosso site
tem uma área lá, uma seção de Tefilot, que é a seção de oração. Você pode colocar o seu pedido de oração lá e pode orar por alguém que colocou um pedido de oração também. Isso é uma tzedakah. Você pode, por exemplo, dar um conselho para sua mãe, para o seu pai, para sua esposa, para o seu filho. Isso é uma tzedakah. Você pode separar um tempo para orar pelo próximo. Isso é uma tzedakah. E não precisa de dinheiro para isso. Mas também quando você dá dinheiro para o próximo, que você vê que está necessitado, não estou falando para você pegar teu dinheiro e dar numa instituição, nada disso. Estou falando você pegar o seu dinheiro e olhar, por exemplo, teus irmãos, teu filho, teu pai, tua mãe, tua avó. Se todos eles estão bem, nenhum está passando necessidade, então os vizinhos, se o vizinho está bom e ninguém está passando necessidade, então alguém que mora na rua, se não tem moradores de rua na tua cidade, então aí você doa para uma causa. Ok? É assim que se faz. Agora, se você faz isso, é esse dinheiro que você deu para essa pessoa que você vai ter 1000 vezes mais, é claro, lá no Olam Rabá. Ok? Veja só, nem saí do primeiro verso. Agora vamos falar da Cássia. Tem muitas pessoas que chamam Cássia, né? E o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, o linho fino, e pelos de cabras, e pelos de carneiros, tinta vermelha, de vermelho, e peles de texugo, e madeira de acácia. Tá cetim, porque foi a tradução de João Ferreira de Almeida, não é uma tradução boa, né? Mas em hebraico está escrito chitim, que significa acácia, que é um cedro. E nós vamos entender por que o Eterno mandou pegar essa madeira e revestir com ouro, com bronze, fazer o altar, fazer tudo com acácia. Tem vários motivos e vários níveis de interpretação para isso, e eu trouxe alguns. Antes eu vou tomar um golinho de água. Para você que acompanha o estudo também, eu recomendo, como um rabino que eu acompanho, ele sempre toma um café. Eu recomendo que você também pegue um pouquinho de comida, sabe? Um biscoito, alguma coisa para comer enquanto a gente está estudando, porque isso é maravilhoso. O estudo da Torá, pessoal, tem que ser um estudo feliz. Não tem que ser chato, maçante. Ai, meu Deus, é uma hora de estudo ouvindo o Yosef falar. Não, tem que ser um momento bom, ok? Se tá chato, vai na cozinha, pega algo para comer, se alegra um pouco, dá umas risadas aí, conta uma piada para quem estiver vendo com você, para ser algo gostoso, não ser algo ruim. E é melhor assim, você assimila mais o conteúdo dessa forma do que pensando, ai que peso, ai que difícil, ai que não sei o que. E se você não conseguir animar o teu humor, dá uma pausa e assiste o resto amanhã. Você tem a semana inteira para estudar esse vídeo e para estudar também a Parashá, ok? Então eu vou dar um gole numa água aqui. O comentário é assim: por que Hashem prefere a acácia a todos os outros cedros? Tem vários tipos de cedro e até vários tipos de acácia. O cedro chitim foi escolhido por Hashem porque não dá frutos. Hashem queria dar exemplo a alguém que constrói uma casa. A pessoa deveria dessa forma raciocinar: se até o rei dos reis construiu seu palácio de madeira de uma árvore estéril, nós certamente não podemos utilizar a madeira de uma árvore frutífera para este propósito. Quando Yaakov... então, primeiro motivo, a acácia não dá frutos. Não se pode, pela Torá, derrubar nenhuma árvore que dá fruto. E o conceito disso foi para refletir lá na Brit Hadashah, lá no Novo Testamento, que o Mashiach fala que a árvore que não dá fruto vai ser cortada, vai virar lenha, e etc, etc. Então, pela Torá mesmo, ela proíbe qualquer árvore que dá fruto, não pode ser usada para nada. Não? Quando Jacob chegou ao Egito, plantou árvores de chitim. Reparem também no nome. Pois sabia, graças à sua profecia, né, que Hashem tinha dado para ele, está na Torá oral, que os Yehudim os necessitariam mais adiante para construir o tabernáculo. Yaakov ordenou a seus filhos, quando saírem do Egito, levem junto a madeira de chitim que eu plantei.
A viga mais comprida do tabernáculo media cerca de 15 metros, quer dizer, é uma árvore que demora para crescer até pelo tamanho dela. Ok? Quem plantou a madeira que foi usada né, no tabernáculo? Yaakov. Veja só como tudo na Torá tem uma relação. Esta viga foi feita de madeira da árvore que Avraham, nosso patriarca, havia plantado em Beersheba, a famosa árvore, debaixo da qual servia seus hóspedes. Olha só porque essa árvore teve um mérito. Quando os israelitas cruzaram o Mar Vermelho, os anjos cortaram essa árvore e levaram até o mar. Deixaram-na cair diante dos Yehudim e exclamaram: esta é a árvore que Abraham plantou em Beersheba, e é debaixo dela que ele costumava orar a Hashem. Quando o povo judeu ouviu isso, levantaram a árvore e a levaram consigo. Utilizaram-na como viga central do tabernáculo. Acácia, em hebraico, é chitim. De seu nome derivam muitos nomes de cidade, inclusive o nome da cidade onde o povo caiu em idolatria, que é Quitim. Deriva também desse nome. E foi dessa cidade que os romanos vieram. Uou! Tem muitas coisas aqui para conectar. Então, por que a Acácia teve esse mérito de ser justamente a madeira de tudo, né, meus queridos? A madeira do Santos dos Santos, a madeira da Arca da Aliança, de tudo foi feito de acácia e coberto com alguma coisa, até o altar, né, foi coberto com ouro, com bronze, com prata, porque foi embaixo desses carvalhos, né, que foram feitas grandes obras de tzedakah. Abraham era o cara. Se Abraham viesse para o nosso mundo, meu querido, ele ia ser o CEO, como chama? Hoje é moda de falar, o coach de proatividade, porque Abraham vinha um cara vindo no deserto e ele levava um copo de água, ele falava: quer passar na minha casa à noite? Abraham era super proativo, né? E foi debaixo disso tudo que o Eterno escolheu então a acácia para ser coluna do tabernáculo. Então vejam só que tipo de madeira que sustenta o tabernáculo, que são as boas obras, ok? E tem um outro segredo por trás disso, e eu coloquei ali, agora eu vou explicar. A palavra Quitim, que é o nome de uma cidade, e eu coloquei que essa cidade foi de onde veio os romanos. Se você viu o meu estudo inicial, lá para o último estudo eu vim falar da onde veio o povo romano, da onde começou a idolatria, blá blá blá. Então lá eu expliquei detalhadamente. Aqui eu só vou dar uma pincelada. Em Quitim foi onde aconteceu uma das revoltas do povo. E foi onde Pinhas teve que matar o filho de Israel que pegou uma filha dos gentios e foi fazer sexo perto do tabernáculo numa onda de idolatria. Aí veio Pinhas, o sacerdote, em português eu esqueci, acho que é Finéias em português, mas em hebraico é Pinhas, foi lá e executou os dois. Foi lá em Quitim que teve esse problema. Ok, de Quitim saiu Alexandre o Grande. Foi da onde saiu também os romanos. E da onde saiu todo o Império Romano. Tudo se derivou dessas ilhas, que também eram chamadas de Quitim, e também desse lugar que também tinha o nome de Quitim. Ok? Então de lá vem o que? O Império Romano e depois nasceu o cristianismo. E você vê o que acontece. Olha só como a conexão é extensa. Se eu fosse falar detalhes e provar tudo, eu teria que ter só 1 hora para falar disso. Então, se você quer mais detalhes, assista o vídeo que eu falo da idolatria do cristianismo no Iniciando na Torá, se você não sabe. Ok, continuando. Então, deles veio os romanos e dos romanos veio o cristianismo. O que acontece no Mishkan? O Eterno pega essas árvores e cobre elas com ouro, com cobre, com coisas valiosas. E elas não são mais simples árvores. Agora são árvores que valem milhões e milhões de reais. E elas estão onde? No templo. O que acontece? O próprio Paulo no Novo Testamento fala que nós deveríamos ser revestidos
com o poder do Eterno, com o Espírito do Eterno. E isso mudaria o nosso interior. Então nós estamos falando de Shittim, Kittim, Roma, estamos falando do cristianismo. Né? O cristão que ele deixa de ser cristão e ele ouve a Torá, ele é revestido do poder do Eterno, revestido do Espírito do Eterno. E isso muda totalmente a vida dele. E tem uma promessa em todos os profetas, né, principalmente em Yeshayahu, que fala que o gentil que se converter, ele vai ter um nome no templo do Eterno, gravado. Inclusive está aqui nessa paraxá, daqui a pouco eu vou ler isso. E ele vai servir o Eterno no templo do Eterno, exatamente aonde essas madeiras foram colocadas. Então está aí a conexão muito grande, daria para continuar falando muito sobre isso. Mas nós não temos tempo e eu vou deixar para que você estude em casa. Ok? Baruch Hashem. Vamos continuar no próximo. Agora vamos lá. E me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. E o Hachaim, ele comenta, e farão eles um santuário para mim. Porque a Torá se refere à estrutura como Mikdash. Isso não te lembra alguma coisa? Não tem alguma coisa que no futuro vai ser chamada de Beit Mikdash, Beit HaMikdash, melhor dizendo, que seria o templo erigido por Shlomo? Por que a Torá se refere à estrutura como Mikdash, santuário? Em hebraico está escrito Mikdash. Enquanto que imediatamente depois de muitas vezes subsequente a ela, é descrita em várias maneiras como tabernáculo, ou Mishkan, ou tenda da reunião. O Rahai, ele responde a mesma pergunta que ele fez. Né? Podemos supor que o termo santuário abrange a instrução para erigir um templo, tanto na época como durante períodos posteriores da história de Israel. É um mandamento positivo, abrangente, basicamente aplicável não apenas no deserto, mas sempre que o povo reside na Terra Santa. Na verdade, esse dever cabe a Israel mesmo quando a nação está em exílio. A única razão pela qual este mandamento não pode ser cumprido é quando o povo está exilado. É que Hashem proibiu especificamente que qualquer outro local além do Monte do Templo em Jerusalém servisse como tal santuário. Quando o primeiro templo foi construído por Shlomo, compare a legislação em Devarim, onde Hashem fala a Israel ter atingido descanso e herança como pré-requisito para a construção de um santuário permanente, ao contrário de dobrável para Hashem. É por isso que a Torá não introduz esse assunto referindo-se a um Mishkan, a uma estrutura temporária. Se a Torá tivesse mencionado esse termo primeiro, teríamos pensado que o mandamento era de natureza temporária. Uma vez que a Torá tivesse introduzido o conceito de santuário, quer dizer, Mishkan, Hashem poderia nos dar detalhes que eram aplicáveis no deserto no momento que a Torá havia sido dada. Você descobrirá que Maimônides escreve no primeiro capítulo. Aqui fica difícil para mim ler onde está essas letras, eu não consigo porque tem um negócio na frente. Mas de seu código que lida com leis aplicáveis ao templo, é um mandamento positivo construir uma casa para Hashem, como a Torá escreveu, e eles construirão um santuário para mim. Ele se baseou no fato de que a Torá chamava santuário, o santuário, já o próprio verso seguinte a esse mandamento. Outro motivo pelo qual é chamado de santuário é que assim que as pessoas começassem a construção, já era considerado sagrado, embora a estrutura ainda não tivesse sido completada. A presença de Hashem ainda não tivesse se instalado nela. Então eu mesmo coloquei aqui, para quem imaginou que a ideia do templo era de Davi. Só para completar isso, porque muitas pessoas no cristianismo, eles acham que foi Davi que teve a ideia, né? Mas isso já estava na Torá. O próprio sábio aponta, inclusive o Maimônides fala sobre essa palavra, Mikdash, que eles estabelecerão um santuário para mim. E onde esse santuário deve ser estabelecido? Em Sião. Então, enquanto nós não chegamos na terra prometida, vocês façam um tabernáculo. Mas quando chegar lá na terra, vocês façam um santuário, que seria o templo. Então o templo não foi ideia de Davi, o templo não foi ideia de Salomão, o templo já era uma coisa prometida a Israel. Mas naquela época o povo estava desunido,
E só depois de Davi o povo ficou unido, e só com Shilomão que o povo foi próspero. Ok? Que teve que espiar todo o sangue que Davi colocou na mão dele, etc, 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 etc. Então essa promessa já existia. Então para você que acha, né, que tem várias teorias da conspiração, que o Eterno não queria templo e que Davi queria fazer um templo, que isso era uma coisa idólatra, pagã, você está errado. Isso é uma coisa que já estava na Torá. Infelizmente, para quem lê em português, nunca vai conseguir achar isso, nunca vai conseguir entender e ter esse entendimento. Só quem lê em hebraico. Por isso que tem que aprender com o povo de Israel e não com essas pessoas que aprenderam em português e blá 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 blá. É perda de tempo. Ok? Porque o Eterno já usa o termo Mikdash aqui, muito antes de um templo ser erigido, muito antes de ter uma ideia de um templo, etc, etc. Ok? Agora vamos comentar um outro. Conforme tudo que eu te mostrei para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo farei. Por que eu coloquei isso? Antes de ler aqui, eu vou explicar uma coisa. Quando Moshe subiu no templo, no Monte Sinai, né, lá na Arábia, o Eterno levou Moshe lá para o Shammai. E lá no Shammai, inclusive a Torá oral, ela detalha isso. Lá no Shammai, Moshe, ele viu tudo. Ele viu o templo celestial, como Yohanan viu e mediu o templo, como Ezequiel também viu e mediu o templo. Então lá ele viu tudo. Tudo, tudo. Inclusive a Torá, ele viu a menorá, ele viu o altar, ele viu os anjos, ele viu o tabernáculo, o santo dos santos, ele viu tudo. O Eterno mostrou tudo para Moshe. E assim, como podemos saber disso? Porque a Torá fala, assim como eu te mostrei. Ok? E também a Torá oral, ela detalha como o Eterno mostrou isso para Moshe. E o Ashbani comenta, correspondente a todas as semelhanças dos vários utensílios que lhe foram mostrados em uma visão. Compare com Ezequiel 40, onde o profeta também foi mostrado uma visão de tudo o que dizia a respeito à construção do segundo templo. O significado da visão foi então explicado ao profeta em detalhes. E eu coloquei, como Yohanan também mediu a cidade santa, João, lá no Apocalipse. E eu peguei um verso, Apocalipse 3,12, que diz, aqui vencer, eu farei coluna do meu templo, do meu Elohim, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Elohim, e o nome da cidade do meu Elohim, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Elohim, e também o meu novo nome. Ok? Isso era só para mostrar, né, que Moshe ficou 40 dias, ele não ficou sentado. Né? Tem gente que imagina isso, né? Que Moshe ficou lá sentado batendo um papinho com o Eterno 40 dias, etc, etc. Né? Tem até um filme que mostra uma coisa assim. Mas não, Moshe foi para Shammai, foi arrebatado, e lá ele viu tudo. Ok? Depois porás a arca a arca do testemunho que eu te darei. O testemunho que tinha a Torá. O que é o testemunho entre eu e você, que eu ordenei os mandamentos escritos nisto? É uma arca do testemunho, e ela testemunhará nos fins dos tempos. Muitos gentios podem dizer que em Apocalipse a arca está no templo, mas assim como há um outro templo no Shammai, há também uma outra arca. Então é aquela história, porque muita gente faz isso, né? Pega um verso e fala assim, no Apocalipse fala que o Yohanan viu a arca lá nos céus. Só que existe também uma arca da aliança nos céus, meus queridos. Também existe uma arca da aliança aqui na terra. E essa arca é a arca do testemunho. Por que testemunho? Qual o significado de testemunho? Porque nela tem a Torá, tem a vara de Arão e também tem um pouco de maná. E ela vai ser testemunho quando? Quando acharem ela. E ela vai testemunhar o êxodo do povo de Israel para todas as nações. E é por isso que é a arca do testemunho. Não faz sentido essa arca ter sumido, desaparecido, sendo arrebatada e ser chamada de arca do testemunho. Ok? Só para explicar esse detalhe e não deixar mais dúvidas.
10. E farás também 2 querubins de ouro batido, e farás nas duas extremidades do propiciatório. Vou beber uma água aqui. Um risco nele comenta isso aí. 2 querubins. Compare Ezequiel 28:14. Como querubins de asas estendidas. Tem muita gente que... Eu já vi até pessoas idólatras falar assim: porque fulano fica censurando a nossa religião, mas lá no deserto o Eterno mandou fazer 2 querubins. Isso aí também não é idolatria, né? A pessoa compara o fato dela fazer uma estátua de gesso e se ajoelhar para aquela estátua de gesso e fazer uma oração para a estátua de gesso ajudar ela, quer comparar com os querubins que estavam na arca, no Mishkan. Como você pode ver aqui, ó, no desenho, eles estavam virados um para o outro. Uma coisa que um ídolo fica é virado para frente, para a pessoa que está se ajoelhando diante dele. Agora, os querubins estavam ajoelhados, virando com o rosto um para o outro. Não estavam virados para a pessoa que estava se ajoelhando. E a presença do Eterno, exatamente como está nessa imagem aqui, aparecia no meio deles. Então, quando Hashem aparecia no Santo dos Santos, os querubins também estavam ajoelhados para o Eterno. Olha só. Ninguém estava idolatrando o querubim, ninguém estava orando para querubim nenhum. Não tem nada a ver com as imagens de idolatria que fazem hoje. E aí o Risconilho vai detalhar isso. Eles são um certo tipo de ave. Vendo que as aves são animais limpos e se movem em uma atmosfera limpa a maior parte do tempo, embora o Torahim, os segundos dos 10 mandamentos, não tivesse expressado proibido de fazer qualquer coisa que fosse como criaturas na terra ou no céu. A razão pela qual a fabricação dos querubins está isenta disso é que não foi feita para ser adorado, tá aí, mas permanecer escondido dentro da parte mais inacessível do templo. Nós temos um paralelo disso em Yeshayahu 6:12, onde o profeta descreveu ter tido uma visão do Eterno sentado em seu trono, cercado por tais criaturas, querubins. Cada uma tendo 6 asas. Até mesmo na Torá encontramos exceções a comandos primordiais, como todo aquele que executar uma obra proibida no Shabat sendo culpado de execução legal. Antes de começar explicando, veja só que, como eu falei, o Mishkan é uma miniatura do que há no céu. Então, até as visões você vê o Eterno sendo cercado de querubins. Está vendo a imagem aqui? A presença do Eterno aqui no meio e os querubins se ajoelhando para a presença do Eterno. Será que uma imagem de idolatria se parece com isso? Ok? Em Shemot 35:2, enquanto os sacerdotes realizavam tal trabalho no templo todos os Shabats, ao oferecerem o diário os sacrifícios comunais. Quer dizer, é uma exceção, já que todo mundo que trabalhasse no Shabat era morto, mas no santuário eles trabalhavam, dentro do templo trabalhavam no Shabat, uma exceção. Não apenas isso, até indivíduos, quando se tornam pais de um menino nascido no Shabat, circuncidaram no Shabat seguinte. Levíticos 18:16, a Torá proibiu estritamente o casamento com a esposa de um irmão, mas abriu exceção se o dito morrera sem filhos, e encorajou um irmão sobrevivente a se casar com a viúva que havia sido a esposa de seu irmão para dar um descendente. Né? Colocou o problema, mas que foi traduzido do inglês. Exceções semelhantes estão em vigor para o uso de roupas como tzitzi, franjas rituais, incluindo lã e linho. Existe um mandamento positivo para esse efeito. Então, duas coisas que se aprende. Primeiro, isso não está parecido com o ídolo. E a segunda, que há exceções na Torá. Que nem a famosa guerra de Yom Kippur. Os judeus, se não tivessem brigado porque era em Yom Kippur, não tivessem ido à guerra por causa do Yom Kippur, todo mundo seria morto. Ok? O próprio Mashiach fala de muitos. Se você não vê alguém caído, se sua vaca não cair num buraco no Shabat, você não vai tirar ela? Vai deixar ela morrer lá? Não, vai lá e tira, mesmo sendo Shabat, porque é uma exceção.
ok? Mas tem mais. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma de frente à outra. Faces dos querubins estão voltados para o propiciatório. Exatamente como essa imagem aqui. O Risconini comenta. Eles se enfrentam uns aos outros. Quer dizer, eles estão de frente um ao outro. Todos esses detalhes provam que esses querubins não eram destinados a serem divindades a serem adorados. Senão teriam enfrentado seus espectadores, para que esses pudessem se prostrar diante deles. É que nem eu falei, um ídolo da idolatria, ele sempre fica virado para frente, para quem está se ajoelhando. O querubim não. Como está a prova? Supondo que houvesse apenas um querubim na tampa da arca sagrada, ou se o rosto de um deles, se houvessem dois, tivesse sido virado para o povo, e alguém poderia ter entendido o simbolismo como significando que o propósito deles era inspirar a admiração deles em seus espectadores. Vendo, no entanto, que eles se enfrentaram, é uma prova clara de que eles não tinham interesse em qualquer espectador. Além disso, embora suas asas estivessem apontadas para cima, como se o rosto estava olhando para a tampa, isto é, o espaço onde as palavras de Hashem emanariam a Moshe, a área no qual a Torá era mantida, a prova mais importante de que eles não deveriam ser adorados por ninguém é o fato de que eles estavam em um lugar inacessível para as pessoas sob pena de morte. Sua função, portanto, era meramente ser servos do Eterno em vez de seus concorrentes. Assim como os querubins serafins em Yeshayahu 6.2 foram percebidos como servos de Hashem que estavam em pé diante do trono do Eterno. Né? Aqueles querubins da visão de Ezequiel que ficavam louvando o Eterno toda hora, todo momento, dizendo santo, santo. No Apocalipse a gente vê isso também, querubins que estavam diante do trono louvando o Eterno. É a mesma situação. Né? Inclusive tem até um milagre associado a esses querubins da arca, que fala que quando estava tudo bem em Israel, esses querubins milagrosamente, durante Yom Kippur, que é quando se podia ver a arca, eles apareciam abraçados um com o outro. E quando Israel todo estava em guerra, eles apareciam longe um do outro. Né? Isso é um milagre que está contado na Torá, na tradição oral. Okay? Então acho que essa ideia de idolatria já morreu. Para quem pensava que é idolatria, blá blá blá, acabou. Sorry. Outro verso diz: e também farás um castiçal de ouro batido. Se farás esse castiçal o seu pé, e as suas canas, e a sua copa, as suas maçãs, e as suas flores serão do mesmo. Eu coloquei essa imagem aqui, né, do Monte Sinai, quando o doutor foi lá, um pesquisador, vários pesquisadores foram lá no verdadeiro Monte Sinai, e está aqui talhada a menorá, se você consegue ver, né? Com 7 hastes aqui, toda formada de um corpo só, feitas pelos israelitas nesta época que estava sendo dado a Torá. Né? É algo incrível isso aqui. Para você que não sabe, está na paraxá passada. É só você ver a paraxá passada ou retrasada que você vai estar vendo essas provas arqueológicas. E aí um sábio ele comenta: o candelabro de Hashem ordenou a Moshe que colocasse uma menorá perto da mesa do tabernáculo, explicando a Moshe: será de ouro maciço e terá 7 braços. Todos os braços terão 3 tipos de ornamento: taça, botão, flor. Toda a menorá, inclusive os ornamentos, deve ser feita de um bloco único de ouro sólido. No alto de cada braço deveria haver uma lâmpada com um pequeno recipiente para conter o azeite e o pavio. Moshe não sabia como fazer a menorá. Hashem mostrou-lhe uma visão celestial de uma menorá de fogo branco, vermelho, verde e preto. Hashem também explicou-lhe sua construção. Não obstante, Moshe encontrou dificuldade em executar o comando. Por isso, o Eterno disse a Moshe: tudo que precisa fazer é atirar uma barra de ouro no fogo. Dê-lhe um golpe com o martelo, e a menorá pronta emergirá. Um milagre. Moshe pegou um bloco de ouro, jogou no fogo e rezou: Mestre do universo, o ouro está no fogo, faça ele conforme o seu desejo.
e assim nasceu a menorá usada no primeiro Mishkan. Ok? Olha só a humildade de Moshe, né, que o Eterno exige do homem que ele vá até onde ele consegue, e quando o homem não consegue mais ir além disso, então o Eterno entra em cena e faz acontecer todo um milagre. Né? Aí está aí a foto da menorá, de um exemplo da menorá que nós temos, com as flores, né, os eixos, né? As suas maçãs eram, as suas canas serão do mesmo modo. Tudo será de uma só peça, obra de ouro batido e ouro puro. O que a menorá simbolizava? A menorá representa a sabedoria da Torá, que é comparada à luz. Um judeu poderia crer que pode ser um fiel observante das mitzvot, mesmo sem estudar a Torá. Para ilustrar a falácia de tal raciocínio, Shlomo comparou as mitzvot à luminária, pois a mitzvah é uma lâmpada e a Torá é luz. Está lá em Mishlei 6:23. Uma luminária não brilhará a não ser que seja acesa. Similarmente, a pessoa não pode observar as mitzvot corretamente a não ser que seu comportamento seja informado e iluminado pelo estudo da Torá. Aquele a quem falta conhecimento de Torá está fadado a tropeçar. Um homem estava andando à noite num beco escuro e sombrio. Logo tropeçou numa pedra, então caiu num poço aberto e teve diversas fraturas pelo corpo todo. Somente aquele que estuda toda a Torá porta uma brilhante luz que o alerta sobre os poços espirituais encontrados na jornada da vida. É importante notar que a menorá ficava localizada fora dos Santos dos Santos. Isso demonstrava claramente que a arca e tudo que esta representa não requeriam luz. A Torá é a sua própria luz, a fim de obter ouro absolutamente puro para a menorá. No templo sagrado, o rei Shlomo purificou o ouro 1000 vezes. O rei Shlomo colocou 10 menorotes no templo sagrado, pois esta era a tradição que recebeu de Moshe. Havia, portanto, no total 70 lâmpadas no templo sagrado, pois cada menorá consistia em 7 braços. Isso simboliza que as 70 nações do mundo eram obrigadas a cumprir as leis da Torá, ordenadas por Moshe a toda a humanidade. Bom, ali está escrito leis de Noa, é porque no judaísmo ortodoxo eles creem, como eu tirei isso de um site ortodoxo, eles creem que o ser humano que não é do povo de Israel só tem que cumprir com as 7 leis que foi decretada a Noa, mesmo que essas 7 leis fazem parte da Torá, né? Mas em outros vídeos eu já questionei isso, já mostrei que isso não é uma verdade, é uma mentira, que o Goim ele tem que se converter a Hashem de todo o coração, sim, e tem que aos poucos, né, primeiro cumprir o básico e depois cumprir com o resto da Torá com o tempo, ok? Isso eu expliquei no Iniciando na Torá. Se você também não sabe disso, veja a série Iniciando na Torá e você vai entender, ok? Então eu vou continuar. Agora vamos ao primeiro vídeo, né? Eu separei esses vídeos de um canal que não sei quem fez, né? Mas eu vou mostrar direto o canal dele, não baixei os vídeos para mostrar aqui, porque para entender esses detalhes da Torá é imprescindível ver vídeos, ok? Para gente que está muito longe em tempo, em espaço de Israel, é difícil de entender, né? Para você que estudou a Torá, para você que estudou essa paraxá, agora você vai entender exatamente o que quer dizer cada um. E o primeiro vídeo eu vou mostrar está relacionado com esse verso. Do tabernáculo farás 10 cortinas de linho fino torcido e pano azul, púrpura e carmesim, como os querubins as fará, obra esmerada. Agora você vai entender tudo falando sobre a cortina que cobria o tabernáculo, ok? Vou colocar aqui então. Vou mostrar aqui o vídeo. O Senhor disse a Moisés:
faça a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12 metros e meio de comprimento por 1,80 metro de largura. Costure 5 delas umas às outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5. Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Faça 50 laçadas para a beirada da cortina de cada peça, de modo que fiquem de frente umas para as outras. Faça também 50 prendedores de ouro e com eles juntos 2 jogos de cortinas para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda com 11 pedaços de pano feitos de pelos de cabra. Os pedaços deverão medir 13,30 metros de comprimento por 1,80 de largura. Os 11 pedaços deverão ser exatamente iguais. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço de cada peça e junte as 2 peças com 50 prendedores de bronze para que assim formem uma cobertura só. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado das cortinas cobrirão a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas. Ok, como vocês podem ouvir, esse é o tabernáculo. Vamos voltar para os slides. Aí vem mais um vídeo, né? Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim, linho fino torcido, obra de bordador. Farás para este cobertor 5 colunas de madeira de cetim e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro e farás de fundição 5 bases de cobre. Vamos ver agora como funciona essa cobertura. Tá aqui, ó, cortina do véu. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, bordada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia, revestidos de ouro. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a arca da aliança. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Então, ponha o propiciatório sobre a arca da aliança, dentro do lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, coloque a mesa e o candelabro. Ponha o candelabro no lado sul da tenda e a mesa no lado norte. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia revestidos de ouro e com prendedores de ouro. E faça 5 bases de bronze para os postes. Ok, muito bonito, né, gente? Imagina ver o real. Vou voltar para os slides. Acho que vai vir mais um vídeo. Hoje está cheio dos vídeos explicativos. E farás também um altar de madeira de cetim, 5 côvados será o seu comprimento e 5 côvados a largura será quadrado do altar e 3 côvados a sua altura. Bom, vamos lá. Vamos mostrar esse altar. Faça um altar quadrado de madeira de acácia, com 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura. Nos 4 cantos, ponha 4 pontas que formarão uma só peça com o altar
que deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas, pás, bacias, garfos e braseiros, todas essas peças em bronze. Faça uma grelha de bronze com 4 argolas de bronze nos cantos, debaixo da beirada do altar. Depouse a grelha até a metade da altura do altar. Para carregar o altar, faça varais de madeira de acácia e revista-os de bronze. Os varais deverão ser enfiados das argolas de um lado e do outro do altar quando este tiver de ser carregado. Esse altar feito de madeira será oco, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Vê que ele tinha aquelas rampas, né? Para que quem estivesse ofertando e o Kohanim também pudesse subir ao mesmo tempo no altar. Vamos para o próximo slide. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, e as suas pontas serão uma só peça, com o mesmo, e cobrirás de cobre. A pergunta é, tá aí a imagem, inclusive peguei a imagem do vídeo, né? Do altar, e você vê que nessas pontas aqui do altar tem chifres. São os 4 chifres. E eu mesmo lendo a Torá, eu me perguntei, mas por que tem esses chifres no altar? E a resposta é a seguinte: terrível castigo é quando Hashem corta os chifres do altar e esses caem em terra. Quando o acusado fugia para o templo e tocava nos chifres do altar, colocava-se sob a proteção de seu Elohim e era salvo, caso não tivesse cometido nenhum crime premeditado. Inclusive eu falei isso na paraxá passada, que era costume, né, quando alguém fazia um crime, matava alguém sem querer, eles saíam correndo para onde? Se não tinha cidade de refúgio ainda. Saíam correndo para o tabernáculo e tocavam nos chifres do Eterno. Se ele ficasse, se realmente ficasse provado que ele não matou ninguém por querer, mas foi um acidente, então ele viveria ali no tabernáculo, ok? Então virou costume, né? Muitos corriam e encontravam redenção no altar, e é por isso que quando Davi foi matar aquele homem, ele, esqueci o nome dele, né? Mas ele arrastou para fora do templo e aí sim o matou, né? Porque dentro do templo aquele homem não poderia ser morto. É daí que vem o altar, aquela história de aos pés da cruz, aos pés de não sei o que, como um esquema de redenção. E por que isso? Bom, a explicação que eu achei é o seguinte: por que tem chifres no altar? Porque o chifre ele faz parte, no caso, de vários animais. E esse chifre serve para quê no animal? Para se defender, para trazer juízo. Ok? Por exemplo, um boi vai lá e chifra alguém. Ele trouxe juízo, é uma coisa agressiva, é uma coisa que causa dano. Okay? O chifre serve para isso, para mostrar força. Ou até o cordeiro, ele tem chifres para mostrar força, poder, justiça. Ok? E também, né? Até um comentário que eu achei meio irônico quando eu vi, mas depois pensando e raciocinando um pouco mais, eu achei muito coerente, é que o chifre está associado também com os juízes, com os juízos do Eterno, que vão vir, no caso, que estão vindo no Terra continuamente pelos anos, que está anunciado no Apocalipse, porque o chifre, no caso, é dele que se tira o shofar, né? Traduzindo para o português seria trombeta, mas em hebraico o shofar é feito de chifres, de animais. Então eles anunciam também o juízo. E quando se fazia um sacrifício, o Kohanim, o levita, ele pegava o sangue do animal e passava o sangue nos 4 cantos. O que significa? Que o sangue daquele animal estava aplacando a ira do Eterno sobre a alma daquela pessoa. Então a ira que deveria vir pela transgressão daquela pessoa não virá mais por causa do sangue daquele animal. Ok? Então é por isso que o altar tem chifres. Até está aqui alguns salmos que Davi, né, sabendo disso, ele escreveu: no abrigo da tua presença tu escondes das intrigas dos homens. Em um pavilhão os ocultas da contenda das línguas. Bendito és tu
pois fez essas maravilhas e as bondades comigo numa cidade sitiada. Bom, essa tradução não mostrou o que eu queria, né? Porque aonde está escrita a palavra pavilhão, em hebraico está escrito no tabernáculo, ok? Então, foi por isso que ficou meio sem sentido, mas em hebraico está escrito tabernáculo. Aí, lá em Salmos 61, em Terrilim, ele diz: pois tu é o meu refúgio, uma forte torre contra o inimigo, deixa-me habitar no teu tabernáculo para sempre, e dar-me abrigo no esconderijo das tuas asas, ok? Então, essa história de ir ao teu altar, a história do covil de ladrões, né? Lembrem disso, né? Lá do Novo Testamento, que as pessoas que faziam crimes, elas corriam para o tabernáculo, e no primeiro século não tinha justiça, não tinha nada. Então o Mashiach chegou e falou: nossa, eles estão transformando a minha casa do Eterno num covil de ladrões, né? Porque todo mundo vai lá, assassina, rouba e depois corre aqui para o templo e fica por aqui, como se fosse santo. Nossa, e não tem mais justiça, ok? É por causa disso que Mashiach falou essas palavras. Vamos continuar. Agora vai falar do pátio, o pátio do templo. Vamos ver como foi feito o pátio. Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitos de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio, ou seja, 44 metros de cortinas sustentadas por 20 postes encaixados em bases de bronze com ganchos e varas de prata. As cortinas do lado oeste terão 22 metros de comprimento sustentadas por 10 postes sobre 10 bases. O lado leste também terá 22 metros de comprimento. A entrada do pátio será pelo leste e terá 2 cortinas. A cortina do lado direito terá 6 metros e 60 de comprimento, sustentada por 3 postes encaixados em 3 bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6 metros e 60 de comprimento, sustentada por 3 postes encaixados em 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 8 metros e 80 de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por 4 postes e 4 bases. Todos os postes em volta do pátio deverão ser unidos por suportes de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze. O pátio inteiro terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2 metros e 20. As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Todos os objetos usados no serviço da tenda, incluindo as estacas que sustentam a tenda e as estacas das cortinas do pátio, serão de bronze. Mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa estar aceso continuamente. O candelabro será colocado do lado de fora da cortina do lugar santíssimo dentro da tenda. Arão e os seus filhos manterão o candelabro aceso na minha presença dia e noite. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes. Ok, eu acho que esse foi o último vídeo. Vamos voltar aqui para o próximo. Eu acho que depois desses vídeos, eu amei esses vídeos, inclusive, muito agradeço para quem montou isso, o seu trabalho que dá, né? É o seu trabalho que dá, mas eu gostei, inclusive eu mesmo entendi muita coisa sobre o Mishkan. Agora vamos falar num assunto para terminar essa paraxá, que é o Mishkan e o homem, o verdadeiro Mishkan de Hashem. A gente sabe que lá no Novo Testamento o próprio Paulo, Shaul e tantos outros apóstolos aí gostam de ficar falando que o Eterno que nós somos a casa do Eterno, que nós somos o templo, né? Já tirei aquela visão de você que está assistindo e estudando conosco de que foi Davi que teve a ideia, né?
E agora as pessoas falam que como se, nossa, nós fomos só depois que o Mashiach morreu que nós se tornamos o tabernáculo. Mas não, meu querido, nós sempre fomos tabernáculo do Eterno, mesmo quando havia um tabernáculo em Israel, nós também éramos o tabernáculo do Eterno, ok? E nós vamos entender o que significa isso, né? E aí um texto que eu tirei do Morachá, ele fala assim: o Midrash e o Kabbalah descrevem o Mishkan como um microcosmos do ser humano, do universo físico e da criação como um todo. É muito profundo o que eu vou falar agora, então necessita de uma atenção a mais, tá? Os utensílios do Mishkan, por exemplo, representavam os vários órgãos e sentidos do Shalom Aleichem, sejam bem-vindos a mais um estudo do Iniciando na Torá. E para a tristeza de muitos, esse aqui é o último estudo do Iniciando na Torá. Se você chegou até aqui, nosso 7º vídeo, sinta-se um vencedor, ok? Eu tenho certeza que você ama o Eterno com todo o teu coração, né? E mesmo que tenha demorado para chegar até aqui, eu acredito que todo o conhecimento que você adquiriu, tudo que você aprendeu, ainda que seja o início, mudou completamente a sua visão. No último vídeo a gente teve a discussão sobre o Mashiach ben Yosef, e eu acredito que não resta mais dúvida que Yeshua, esse Yeshua, o desprezado, o pendurado, que nem alguns judeus chamam ele, esse é o Messias de Israel. Eu acredito que você não tenha mais dúvida que ele é o Messias de Israel, depois de toda a explicação de cada vídeo. Então, nós chegamos aqui no último estudo da série Iniciando na Torá. E nesse último estudo a gente vai falar uma coisa até que meio rápida, que é por que Mashiach morreu. Muita gente não sabe por que o Messias morreu. Por que ele teve que ir para a cruz, Yosef? Por quê? Muita gente não sabe, as pessoas só explicam, ele morreu pelos meus pecados. E a pessoa não sabe explicar além disso. Se você perguntar para qualquer pastor aí, ele vai falar, morreu pelos meus pecados. E você perguntar, mas por que ele teve que morrer pelos meus pecados? Ele vai se enrolar, vai dar uma resposta meio contraditória e vai acabar não sendo completo. Inclusive, nós mostramos aí num vídeo, vou estar colocando aí um card para você estar acessando, mostrando a ignorância que ronda esses líderes, né? Que um dos líderes lá falou que estão tirando uma palavra da Bíblia. Eu provei e mostrei que ele não sabe o que ele está falando, então eles não conseguem nem liderar a si mesmo. Como é que vai liderar as pessoas? Eu fico impressionado como as pessoas deixam que esse tipo de pessoas determinem o que elas vão crer e o que elas não vão crer. Tô falando demais, eu sei, mas é porque é o último vídeo da série. Eu vou sentir muita saudade da série Iniciando na Torá. E ao final deste vídeo eu vou estar liberando para vocês um código. Vai aparecer um código na tela. E por que vai aparecer esse código? Eu vou explicar para vocês. O santo, bendito seja o seu nome, nada tem neste mundo, exceto os 4 cúbitos de Halahá, a lei judaica. No caso, ele está falando da Torá. Isso significa que Hashem reside onde quer que o homem estude a sua Torá e cumpra os seus mandamentos. O Eterno decretou muitos mandamentos que são caminho para a sua essência impenetrável. Alguns desses mandamentos são físicos e outros espirituais. Por exemplo, doar aos pobres, colocar tefilim, comer alimentos kasher, que é o alimento permitido, habitar no Massuká, em Sukkot, e comer matizar durante o Seder de Pessah são exemplos de mandamentos divinos executados por meio de ações e objetos físicos. Mas a Torá também contém mandamentos espirituais do que físicos, tais como amar e temer Hashem e orar a Ele, estudar e ensinar a sua Torá, sentir angústia em Tisha B'Av e alegria em Purim. Esses são os mandamentos que cumprimos com a nossa alma e não recursos físicos, com o nosso coração e nossa mente, com pensamentos, sentimentos e palavras. Qual o nosso propósito nesse mundo? Na ausência do Mishkan e do templo sagrado em Jerusalém, como o Filho do Eterno se torna uma morada de Hashem na terra?
servindo a Ele com o nosso corpo, nossas posses materiais ou como nossa alma, mente e coração? Em outras palavras, o que é mais meritório perante o Altíssimo? Doar aos pobres ou estudar a Torá? Comer o alimento permitido ou orar a oração profusa e sincera? Uma pergunta similar. Quem é mais próximo de Hashem? O empresário filântropo ou o grande sábio? Em outras palavras, qual parte mais sagrada em nós? Nossos atos físicos do cotidiano ou nossas aspirações transcendentais? Pode-se dizer que se Hashem fosse um ser físico, os mandamentos físicos seriam a forma preferencial de servi-lo. Mas Hashem é completamente isento de qualquer fisicalidade. Muitos presumem erroneamente que Hashem é o ser espiritual supremo. Acreditam, portanto, que a pessoa religiosa é espiritual. Ou seja, o que é mais importante? Colocar as palavras do Shema Israel em nosso coração ou colocar o tefilim, que fisicamente as contém? No entanto, Hashem está tão distante da espiritualidade como da fisicalidade. Hashem nem é espiritual nem físico, ele apenas é. Portanto, nem os mandamentos físicos, nem os espirituais da Torá gozam de qualquer forma de superioridade uns sobre os outros. O que eu quis dizer trazendo todo esse texto? Que agora que não tem mais tempo, e que esse templo só vai voltar quando o Mashiach vier e for reconstruído, o terceiro templo, que vai ser o templo que vai ficar para sempre, ok? O Eterno está restaurando outro templo, que é o templo que fica no coração do ser humano. Ele está fazendo cumprir Jeremias 31:33. Escreverei a minha lei nos seus corações, e etc, etc, etc. Que já foi mostrado 1000 vezes aqui nesse canal. Se você não sabe, veja o início do ano na Torá. Ok. Agora ele está restaurando. E muitas pessoas acham que, Eterno comparou, que, por exemplo, ser feliz e orar para o Eterno é o que vale. É só isso. O importante é ser assim, não cumprir mitzvot. E eu já tenho outras pessoas que acham que precisa só cumprir os mandamentos, mas tratar as outras pessoas bem não precisa, orar para Hashem não precisa, e os mandamentos da alma se esquece. A verdade é que nenhum nem outro está certo. A verdade é que o templo, ele tinha realizações físicas, que nem matar o cordeiro, lavar as mãos, né? O sacerdote tinha que fazer isso, acender a menorá, mas também tinha coisas espirituais para se fazer, que nem acender o incenso, o Yom Kippur, as rezas de Yom Kippur. E tudo isso era mais espiritual do que físico. Então, se você quer ser um verdadeiro templo de Hashem, como pessoa, e quer que o Mashiach tabernacule, como está escrito lá no Novo Testamento, que faça morada, né? Aquele que ouvir a minha voz, eu e o meu Pai faremos morada nele. Não é isso que está escrito no Novo Testamento? Você tem que cumprir com os dois. Você tem que orar, você tem que buscar o Eterno, ter relacionamento, mas também tem que cumprir mitzvot. Até porque no templo sagrado não podia se fazer sacrifícios de animais impuros. Imagina, você que é o templo do Eterno, se diz o templo do Eterno, e come porco. Você está levando alimento impuro para o templo do Eterno. E você acha que Hashem concorda com isso? Né? Está expressamente proibido fazer qualquer tipo de oblação, sacrifício com materiais impuros. Não tem. O Eterno proibiu. Então, qual é que está perfeito? O que é só oração, jejum, acordar 3 horas da manhã? Ou aquele que está com a Torá e só cumpre Torá e não procura Hashem na reza? Nenhum dos dois. O perfeito é aquele que faz os dois. Aquele que reza todos os dias, mas que também cumpre todos os mandamentos todos os dias. Você quer ser perfeito? Faça os dois. Ok? E aí ele termina, e nós vamos terminar nossa paraxá com essa frase também. Essa é a razão pela qual a Torá chama o Mishkan de Ohel Moed, tenda do encontro. Era nela que Hashem, ao projetar sua luz infinita sobre a terra, e o humano imaterial, querendo chegar aos céus, se encontravam. Isso nos ensina que cada vez que um judeu, alguém que é servo do Eterno, cumpre a vontade dele,
ele se torna receptivo da luz divina infinita. Ele próprio se torna uma morada divina nos mundos inferiores, realizando assim todo o propósito da criação. Ao mesmo tempo, cada revelação divina que emana das alturas capacita o homem a revelar a divindade presente, implicitamente dentro da virtude e materialidade da existência. Então isso se aplica a tudo. Se você é um templo do Eterno, você não vai se tatuar, porque você está destruindo o templo do Eterno, está adicionando coisas. Né? Tem muitos crentes que vão falando, mas Herodes adicionou partes ao templo e isso tornou impuro. Então quando você coloca brinco, quando você coloca tatuagem, piercing, você também está mudando o templo do Eterno, que é você. Quando você come coisas impuras, você também está levando impureza para o templo do Eterno, que é você. Quando você tira coisas que o Eterno mandou, que nem o homem tem que ter barba, o Eterno mandou ter barba, você está tirando coisas do templo, como outros reis malignos fizeram. Quando você é orgulhoso, você está oferecendo o orgulho ao Eterno, a gordura. Também não dá certo. Então aí vem o aprendizado. Se você quer se aproximar do Eterno, seja como o serviço do templo. Ok? Faça tudo exatamente com ele. Então, pessoal, veja só como é importante o estudo dessa paraxá, que está envolvido mais coisas do que você imagina. Inclusive aqui eu passei o quê? Nem 2% de todo o conhecimento que tem nessa paraxá. Tem muito mais coisas do que isso, mas como eu sou um só por enquanto, não tem como eu passar tudo que eu estudei e nem tudo que eu não estudei também. Então, por enquanto, vai ficar só nisso mesmo. Na próximo ano, na próxima paraxá, a gente vai entrar cada vez mais a fundo no Mishkan. Porque ainda tem muitas outras coisas para falar nas próximas paraxás. Que a Hashem abençoe todos vocês. Se você achou esse vídeo da hora, legal, deixa o seu like, deixa o seu curtir. E se você acha que é interessante compartilhar, compartilhe. Não só na rede social, compartilhe na sua vida também. Pega um conhecimento que eu te dei e leva para outra pessoa. Com a sua boca, com a sua voz, o seu jeito de explicar. Então que a Hashem abençoe todos vocês. Shavuot Tov já. Até a próxima. E um bom fim de Shabbat.